7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa e nós daremos continuidade ao conteúdo de sujeito e predicado. Para isso, é necessário que vocês peguem a gramática na página 93, porque nós vamos começar. Para entender o conceito de sujeito, é necessário que vocês leiam as frases que estão no quadro acima. Vamos iniciar. Chocolate adoram nós. Feijoada adora Lia e Newton. Carla e João respiram água. As pedras comem feijoada. Sujeito e predicado. Você percebeu que todos os termos que ocupam o lugar a nas estruturas que vimos acima determinam a flexão do verbo. Esse termo é o que chamamos de sujeito. O lugar a que o autor se refere é a palavra ou termo que antecede o verbo. Sendo assim, sujeito é o termo da oração que determina a flexão do verbo. Para entender melhor esse conceito, leia a tirinha a seguir. Pedro, não consigo entender o que é sujeito e o que é predicado. É fácil, Serafim. Sujeito é o ser que pratica a ação. A campainha está tocando. Qual é o sujeito? Alguém que tocou a campainha. Ora, pois é, a professora Norma acha que é a campainha mesmo. Por muito tempo, o sujeito foi entendido como o ser que pratica ação expressa pelo verbo. Entretanto, uma oração como a campainha está tocando e os exemplos que vimos com o verbo adorar contradizem essa definição, pois nenhuma dessas frases o verbo expressa ação. Você se lembra de quando estudamos as desinências verbais no capítulo 2? Nós vimos que os verbos sofrem variações para se adaptar à pessoa gramatical que acompanham. Então, vamos analisar o período que deixou o Serafim em dúvida. A campainha está tocando. Terceira pessoa do singular. Podemos reestruturar esse exemplo. A campainha está tocando. A campainha, ela está tocando. Nesse período, observamos que o verbo estar foi flexionado na terceira pessoa do singular, ela, para concordar com o termo que acompanha a campainha, que é o sujeito. Assim, em outras palavras, podemos dizer que sujeito é o termo que está em relação à concordância com o verbo. No próximo capítulo, vamos estudar com mais detalhes a relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Alguns termos podem ocupar a função de sujeito. Vejamos. Substantivo ou expressão substantiva. Égua e jumento são espécies diferentes. O cruzamento de uma égua com um jumento gera uma mula. Pronomes substantivos. Eles são espécies diferentes. Isso gera uma mula. Numerais. 3 chegaram cedo. 10 é muito. Oração. Quem vive no campo tem mais qualidade de vida. Os alunos que alcançaram a média estão aprovados. Verbo. Fumar faz mal à saúde. Caminhar é um ótimo exercício. O sujeito, em geral, apresenta um núcleo, isto é, a palavra mais importante, pois concentra o seu significado básico. Em regra,
o núcleo do sujeito tem o valor substantivo. Assim, nos 3 últimos exemplos acima, dizemos que o sujeito não é exatamente um numeral, uma oração ou um verbo. Dizemos que o sujeito é um numeral, uma oração ou um verbo que funciona como substantivo. Por isso, pode ser substituído por pronomes. Exemplos: eles chegaram cedo. Aqueles têm mais qualidade de vida. Isso faz mal à saúde. Quando o sujeito é formado por apenas um núcleo, temos um sujeito simples, como em eles são espécies diferentes. Já quando possui mais de um núcleo, temos um sujeito composto, como em égua e jumento são espécies diferentes. Apesar de comum nas gramáticas, essa distinção não é muito relevante. Na verdade, o mais importante é perceber se o sujeito é singular ou plural, pois essa informação determina a flexão do verbo no singular ou plural. Para acompanhá-lo. Está difícil? Não se preocupe, isso é fácil. É como na matemática. Veja: singular 1 mais singular 1 é igual a 2, que forma o plural. Então, cavalo e zebra são animais do mesmo gênero. Cavalo é singular, mas zebra também é singular. Os dois, juntos em uma mesma frase, formam o plural, no qual o verbo também deve estar flexionado no plural. Capítulo 4. Vimos que o período é uma frase formalmente completa, pois possui todos os elementos necessários à sua compreensão, inclusive o verbo. Comumente, dizemos que o período apresenta 2 componentes fundamentais: o sujeito e o predicado. Se você já sabe identificar o sujeito, sabe também identificar o predicado. De forma bem resumida, dizemos que o predicado é todo o período, sendo excluído o sujeito. Veja: a campainha está tocando. A campainha é o sujeito. Está tocando é o predicado. Taxonomia é o ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. Taxonomia é o sujeito. É o ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. É o predicado. Linné criou o sistema de classificação utilizado para organizar os seres vivos. Linné é o sujeito. O restante da frase é o predicado. O sistema Linné organiza os seres vivos a partir de critérios biológicos. O sistema de Linné é o sujeito. Organiza os seres vivos a partir de critérios biológicos é o predicado. Agora que vocês entenderam o que é sujeito e predicado e conseguem identificar nas frases, é necessário que vocês façam uma atividade. A atividade está na página 103. Então, respondam à atividade e até a próxima aula.